Boa noite, gente. Estamos aqui tentando mais uma vez fazer a live, mais uma entrevista espírita. Hoje vai ser com o Enilton, mais um colaborador do Grupo Cristão Espírita Angorá. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente poder convidar ele poder dar o seu testemunho aqui pra gente. Estamos tentando mais uma vez aqui, deu um errinho aqui, um erro técnico. Acontece. Vamos lá. Espera aqui. Boa noite, boa noite. Só esperar aqui o Enilton entrar. Pronto. Convidei ele aqui. Vamos esperar ele entrar agora. Só apertar no botãozinho, Enilton, de virar a câmera. Tem um botãozinho de umas setinhas. Aí, boa Pronto, noite. meu amigo. Até que enfim, né? Deu certo. Boa noite. Boa noite. Então, vamos iniciar nossa live, né? Nossa entrevista. Vou fazer a oração inicial e se você se sentir confortável, vou pedir que você faça a final, tá certo? Certo, meu amigo. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos fazer nossa oração aqui, levando nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo mais um testemunho de um irmão maravilhoso, do Grupo Cristão Espírito Angorá, o nosso coordenador. Que a espiritualidade amiga possa intuir, possa fazer relembrá-lo tudo aquilo que ele do máximo de coisas que ele já passou nessa casa maravilhosa, da sua entrada no espiritismo, essa transição que ele passou. Tudo isso possa tá bem fresquinho na mente dele, que ele possa nos contar hoje, fazem com que as pessoas, e deixe registrado que muitas pessoas não sabem sobre ele, que possam se inspirar de alguma forma, se identificar. Que a espiritualidade possa nos ajudar nessa noite de hoje e sempre em todos esses domingos em que fazemos essas entrevistas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, amado Senhor, cairmos em má tentação, mas livra-nos de todos os males e todas as tentações, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos iniciar nossa live. Seja bem-vindo, Enilton, Obrigado, meu amigo. nosso coordenador aí do nosso centro, do Grupo Cristão Espírita Angorá, vai estar falando aí, dando seu testemunho, como ele entrou na doutrina, o que ele passou, como ele conheceu o médium Paulo, o meu pai, como foi que tudo iniciou, na verdade, né? Fala pra gente, Nilton, como foi essa entrada sua no espiritismo, como foi que tudo começou, né? E fiquem à vontade, gente, para fazerem perguntas também, viu? E perguntas envolvendo a entrevista, né? Não um assunto relacionado ao espiritismo em si, mas à entrevista, né? Focar na entrevista. Enfim, a palavra é sua, Nilton, pode ficar à vontade. Agradecer a Deus, né, por esse momento, a Diogo também, né, por ter convidado, né, a participar das entrevistas, né, uma das entrevistas que ele está fazendo, né, esse trabalho aí maravilhoso, né. Bem, Diogo, meu nome é Nilton, né, primeiro começar pelo meu nome, eu sou baiano, né, eu morei em Feira de Santana, na Bahia, 20 anos, né, e minha família, ela era católica, né, minha família é do berço catolicismo, né, meu pai é daquele que levava a gente, né, quando menino, para a missa, né, nos domingos, né, e lá em casa, né, minha mãe, meu pai tinham um hábito, né, de orar, de rezar, né, de ler a Bíblia, né,
e fazia reuniões em casa, né, mas sempre dentro do catolicismo, né. E no catolicismo eu também fiz, né, a primeira comunhão, né, tudo que a igreja pede para ser feito, né. É, terminei, acho que 15 anos, 16 anos, era reunião de jovens, eu acho que era TLC na época, né, se não me engano, tá certo? Mas algo não me completava totalmente, né? Eu vim para Natal em 81, né? Foi transferido meu emprego, eu sempre trabalhei em banco, né? Na área financeira, né? Já há 40 anos, né? Trabalho nessa área, né? E eu vim transferido de Feira de Santana para Natal, né? Em Natal, a família, na verdade, a minha mãe é daqui de Natal, né? E minha mãe, ela é médium e ela precisava de um tratamento espiritual, né? E aqui ela tem uma tia também, eu tenho uma tia também que é espírita, né, até hoje, né? E ela frequentava a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né? E lá a gente ia nos domingos, né, participar de reuniões públicas, né? E começamos também a frequentar um outro centro, que é o centro do Seu Hélio. Era ali no Alecrim, nos sábados pela manhã, era às 7h30 da manhã, se não me engano, né? E comecei a frequentar o centro espírita dessa maneira, né? A conhecer, né, a doutrina espírita, assim, tá certo? Mas eu não era assim, não ia a reuniões de estudo lá no centro, era mais mesmo reuniões públicas, né? E comecei a entender sobre espiritismo nessas reuniões, né? Um belo dia, a minha irmã Esté foi convidada para ir no centro espírita, um outro centro espírita, né? E quem convidou foi até uma amiga nossa que participa do grupo, que é a Clenilde, né? A Clenilde participa do nosso grupo, né? No grupo administrativo. Convidou ela a participar de uma reunião espírita, ela gostou da reunião e depois convidou a família, né? No caso, eu, minha mãe, né? Nós fomos numa quinta-feira, era sempre a quinta-feira à noite, né? E foi quando tudo começou, né? Então, na primeira reunião, eu já me senti bem na reunião, tá certo? E de lá para cá não consegui sair mais do centro, né? Isso já fazem já 26 anos para 27 anos, mais ou menos, que eu conheço o Grupo Cristão Espírita Angorá, né? Eu me lembro muito bem nas reuniões, né? Eu já tinha uma frequência, já era assíduo nas reuniões, já ia todas as quintas-feiras, né? Que fazia muito bem realmente, né? E ali para mim era um porto seguro, né? A gente, eu já tinha já uma certo, comecei a crescer também profissionalmente, né? E algo eu precisava, né? Para um equilíbrio maior, né? Dentro do meu trabalho, da minha família também, né? Já era casado, né? Etc. E precisava de algo mais, né? Que me equilibrasse espiritualmente, né? E foi lá no centro que eu encontrei tudo isso, né? E por ser assíduo, a nossa irmã, quem presidia reuniões era a nossa irmã Ana, né? Dona Ana, chamada Dona Ana, né? Na época a mesa era composta por Paulo, né? Eu achava interessante, né? Paulo, né? Paulinho, que é seu pai, né? Um grande amigo, né? E Paulo incorporava, né, o irmão Agorá, tá certo? E ali fazia reuniões. Eu achava interessante que ele vinha do trabalho, né? Todas as quintas-feiras ele trabalhava no interior com o tio e observava que ele vinha, né? Às vezes em cima da hora, né? Aí frequenta e já ia já direto para a reunião. Muitas vezes fazia assim, tá certo? Outras vezes chegava um pouco mais cedo, se preparava, né? Tomava um banho, tomava café, cantava e ia também para a reunião. E sempre com aquela alegria no rosto, né? Eu digo, mas rapaz, como é que uma pessoa tão jovem, né?
fazendo esse trabalho tão bonito, né? E tanta gente que ia para a reunião, né? Que tinha um tratamento igual para todos, né? E ele sempre com aquela alegria nos olhos, né? E como eu toda quinta-feira já estava com assiduidade, né? Já era assíduo nas reuniões. A irmã Ana começou a chamar os irmãos para a mesa, fazer a leitura na mesa, porque antes ela fazia a leitura, o evangelho e dirigia a reunião, ela fazia tudo isso, né? E a espiritualidade, né, começou a chamar alguns irmãos para frequentar, para participar da mesa também, fazer uma leitura, fazer uma prece, né? E ela começou a me chamar, né? E eu fui, a primeira vez que eu fui, assim, meio nervoso, né, para fazer uma leitura, né, do livro espírita, da mensagem espírita, né, e fui, e ali, toda quinta-feira, né, como eu ia todas as quintas-feiras, eu começava já ia direto para a mesa fazer a leitura, né. Um belo dia, a nossa irmã Ana faltou a reunião, e precisava de alguém para dirigir a reunião, né. E eu terminei dirigindo a reunião, tá certo? E de lá para cá a gente vai fazendo esse trabalho, né, de ajuda, né, também ao próximo, né, ajudando seu pai, né, esse médio aí maravilhoso, né, que ajuda tanta gente, né, no centro, né. E fico feliz, né, em participar das reuniões, né. O Paulo também é um grande amigo, né, tornou-se um amigo, né, meio da minha família, né, se dá muito bem, né, eu com ele, minha mulher também com a esposa dele, que é a sua mãe, né, a Cleide, né. Você frequentava muito minha casa, né, era menino ainda, né, era de colo mesmo, né. E aí não consegui mais deixar o centro, né. E foi quando tudo aconteceu. Pois, Nil, me diga aí como foi que essa amizade entre você e o médium, meu pai, né, o Paulo, se deu, como foi que chegou a ser o que ela é hoje, né? Na verdade, eu achava assim interessante, né, Paulo, porque o centro, né, como os centros espíritas, né, ele não tem arrecadação própria, né? Assim, a gente não pede, não tem um dízimo, né? E Paulo trabalhou, sempre trabalhou, né? E ele que mantinha o centro, né? E eu tinha interesse em conhecer mais, né, ele, né? A vida dele, né? Foi quando eu precisei, né? Ele é corretor de seguro, né? Eu precisei renovar um seguro no meu carro, né? Apesar de trabalhar em banco, lá tinha, né? Mas eu queria ver se eu conseguia colocar para ele esse seguro. E Paulo prontamente, né, fez os cálculos, né, e a partir dali a gente fez amizade, ele foi na minha casa, né, e foi algo que a gente se identificou muito, nós dois, né, e aí começou a nossa amizade, né, entendeu? A esposa dele, a Cleide, né, ela também se identificou muito com a minha esposa, né, e até hoje somos amigos, né, confidentes, a gente fala muito do centro, fala muito da vida pessoal, né, e foi quando tudo começou, entendeu? Através do centro, né, e através também do próprio trabalho nosso, né, tanto meu como dele também, né, a gente troca muitas ideias, acho que a gente conversa quase todos os dias, na verdade, né, se se a gente não liga, é por WhatsApp, mas sempre estamos juntos aí, né, ontem houve uma reunião também lá em Bom Jesus, né, para a gente também é muito gratificante, né, o que aconteceu em Bom Jesus, né, e a gente junto com toda essa equipe, né, conseguimos um novo centro, né, fazer construir, né, uma sede, né, em Bom Jesus depois de 10 anos, né, em Bom Jesus, construir a sede, a inauguração foi semana retrasada, e onde foi a primeira reunião pública. Eu não pude ir para essa reunião, tá certo? Mas ele já ligou para mim ontem mesmo, dizendo que deu tudo certo, né? E agora para frente,
a gente organizar, né, as outras reuniões, que você também está aí no grupo de jovens também, né, participar aí no sábado, né, está sabendo já, né, você, a Mauri, esse grupo é maravilhoso aí que nós temos de adolescente, desses jovens aí, né, é isso? É verdade, se Deus quiser vai dar tudo certo. E como o irmão Gra fala, a obra é de Deus, né? Então não tem o que dar errado, né? O que Com for, certeza. a gente achar que vai ser algo ruim, né? Que está acontecendo algo ruim, alguma coisa é uma turbulência, é só uma nuvem, né? Mas nada que não seja necessário, né? Tudo que a gente passa é por alguma necessidade, né, Nilton? Verdade. E E eu não é queria... por acaso daquela casa está lá, né? Quer dizer, o primeiro centro em Bom Jesus, já tem 10 anos, 11 anos que a gente está em Bom Jesus, né? E com certeza vamos fazer aí muita caridade, né? Muita ajuda ao próximo, né? Já está sendo feita, né? Já tem 11 anos que nós estamos lá e agora já tem um pé, né? Do centro de Bom Jesus, centro do Grupo Cristão Espírito Agora em Bom Jesus, não é isso? E é muito bacana isso, né, Nilton? Graças a Deus, os mais beneficiados espiritualmente, em questão de felicidade, somos nós, né? Os que trabalham, né? Tem um É trabalho tão verdade. humilde, mas tão significativo, né? Que a gente sabe o quanto é significativo, o quanto a gente precisa desse trabalho, né? Para ser bem aproveitada a nossa encarnação, É né? verdade. Verdade. Eu queria saber qual, desde que você entrou no centro pela primeira vez, né, Nilton, no Grupo Cristão Espírito Anguá, que foi o seu primeiro, e foi aí que você conheceu o Paulo. E o Angorá, né, e toda a equipe espiritual, qual era a diferença, a principal diferença entre o centro que é hoje, os trabalhos que são hoje, a equipe espiritual de hoje, para a equipe espiritual e os trabalhos da época em que se começaram, os primeiros anos em que você começou a frequentar? Você lembra? Você consegue O diferenciar? trabalho, os trabalhos houve alguma diferença. Os irmãos são os mesmos, né? Os trabalhos pelos irmãos são os mesmos, né? Mas a forma dos trabalhos são diferentes hoje, né? Antes, as reuniões era atendida, os irmãos eram atendidos na cabine, né? E só terminava quando o último irmão era atendido, né? Então, o irmão Gorá atendia a todos, né? Ele ficava aproximadamente até meia-noite, né? Atendendo, né? E só terminava, como eu falei, depois do último irmão, né? Com o tempo, né? Até pela idade também do seu pai também, né? Mudaram, né? A forma do irmão organizar a reunião, vamos dizer assim, tá certo? Hoje, em função da pandemia, né? A gente está fazendo reuniões por agendamentos, né? Então, são 6 irmãos, né, que ficam por tratamento, né? E o irmão até que abriu mais, né, a quantidade de irmãos que estão participando das reuniões públicas, né? Então, hoje é em torno de 30 irmãos, né? Ainda estamos ainda com muito cuidado ainda, em função da pandemia, o irmão não abriu totalmente, apesar de que tem um decreto aqui do governo do estado e da prefeitura também para que a reuniões que qualquer local fechado está liberado máscara, né? Mas a gente atende sempre a espiritualidade da casa, né? O nosso irmão Gorá, né? E na verdade é ele que é o coordenador de tudo, né? E até o momento a gente está se preparando, na verdade, para isso, né? Para voltar à normalidade, mas até o momento ainda estamos ainda com esses agendamentos. Os trabalhos antes era mais pelo irmão Aratoá, né? O irmão Preto Velho também, né? Ele sempre vinha para fazer os trabalhos, né? E de alguns anos para cá chegou nosso irmão Henriques, né? Hoje é outro irmão que ajuda, né? Espiritualmente, né? Incorpora no médio e faz o tratamento de cura, né? E nosso irmão Agorá, como sempre, fazendo a palestra, né? A linda palestra que ele faz, né? Todas as quintas-feiras, né? E ele que organiza, né, junto com a equipe espiritual, né, os trabalhos do centro, né. Para a gente que frequenta o centro, para mim é uma grande satisfação, né, o centro me traz uma alegria muito grande, né, quando eu não vou para o centro, a gente fica meio, né, desequilibrado um pouco, né, e quando eu vou para lá para o centro,
a gente sente outra pessoa, né? No outro dia já tá bem para trabalhar, os problemas aparecem, quer dizer, esquece um pouco os problemas, né? E a gente recarrega, né, a bateria, né? Como diz nosso amigo Ronaldo, né? A gente chega no centro para recarregar a bateria para um novo dia. Não que os problemas vão terminar, mas a gente se sente mais forte, né? Para suportá-los, né? E resolvê-los, não é isso? É verdade, Nilson. É verdade. Mas quando foi que você começou a trabalhar realmente no centro? Há 26 ou foi há 27 anos que você conheceu a doutrina espírita, que você conheceu o centro, na verdade, né? Acredito eu, o centro que você conheceu, o primeiro centro que você começou a frequentar foi o Grupo Cristão Espírita Angorá. Mas quando foi que você começou a trabalhar na casa? Eu já frequentava o outro centro, né? Como eu falei, né, Diogo? Mas o Grupo Cristão Espírita Agorá foi quando eu me senti melhor, né? Entendeu? Eu frequentava, como eu falei, a federação, o centro Seu Hélio também, né? Foi quando eu conheci o espiritismo, né? Mas depois que eu conheci o Grupo Cristão Espírita Agorá, né? Que eu me tornei assim mais efetivo, mais assíduo no centro, né? E com essa assiduidade, a gente chegou também nos trabalhos, né? Que é feito no centro, né? O centro são vários trabalhadores, né? Então, a gente todos eles são importantes, né? Desde aquele que limpa o centro, né? Nosso irmão Silvan, a gente chega no centro, a gente não sabe, mas tem um irmão ali lá que limpa o centro, né? Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, né? Para gente, as cadeiras já estão no locais, né? Aquele irmão que serve o copinho d'água, né? Para frutificar também, né? Então, todos os irmãos são importantes, né? Para o centro, né? E em função também da minha do que eu faço, da minha profissão, né? Eu faço um trabalho assim mais de coordenação, né? Preparar reuniões, né? Das terças-feiras, que colocar no grupo as reuniões, né? Preparar, não é preparar, mas coordenar as equipes, né? Que vão para o trabalho, isso. E também quando há algum evento também a gente está sempre muitos que estão na frente, né, desse trabalho, né, de coordenação, entendeu? Trabalho no final do ano também, né, de entrega de cestas básicas, né? Agora mesmo a gente construiu um centro em Bom Jesus, né? Precisou de vários irmãos coordenando, né, ajudando, né, para que tudo desse certo, e cada um com sua experiência, na verdade. O que eu coloco para o centro é a experiência que eu tenho, né, profissionalmente, né, de coordenar uma equipe, né? E a gente coordena da melhor forma possível, né? Procura, né, fazer algo que ajude, né, dentro da nossa capacidade e também da nossa experiência que nós temos de vida. Cada um tem a sua, né, e cada um coloca a sua experiência em ajuda ao próximo, né? É isso que a gente tenta fazer, né? Então, com essa assiduidade, né, que eu sempre tive no centro, a gente participa de um grupo, né, a gente chama grupo administrativo, tá certo? E naquele grupo a gente discute, né, as reuniões de que forma seria, né, sempre com a coordenação do nosso irmão Agorá, né, é nosso irmão Agorá, né, ele que determina, ele que não determina, né, porque, como ele diz, ele nada é obrigado, né, ninguém é obrigado a fazer nada dentro do centro, né, mas ele é um coordenador, né, que ele que fala para a gente como deve ser a reunião, tá certo? E vai ajeitando, né, reuniões futuras, né? E nós vamos colocando isso nos grupos, né? E vamos fazendo reuniões por reunião. Bem, tô entendendo. O centro, na verdade, não existe um presidente, não existe um diretor, né? É aquilo que eu falei, todos são importantes dentro do centro espírita, né? E passando aquilo que a gente sabe do nosso dia a dia, né? Aquilo que nós aprendemos profissionalmente, colocando dentro do centro para fazer as coordenações, né? Os trabalhos em equipes, os trabalhos, eventos que ocorrem no centro, né? Aquilo que eu falei, né? São vários eventos, agora mesmo no mês de maio, o centro vai fazer 42 anos, né? 42 anos, se eu não estou
se a memória não falhou, tá certo? E a gente vai ter aí uma semana, né, de palestras, né? E na última reunião na quinta-feira, a gente vai fazer a nossa confraternização agora em maio, né? Dia 18 de maio. Vamos preparar para fazer esse trabalho. A gente faz, todo ano tem, né? Semana de palestra e na quinta-feira a confraternização. Se Deus quiser. E me diz aí, Nilton, o que é que ele chamou, que mais te chamava atenção no início, o que mais te chamava atenção de bom, né, no início dos trabalhos, lá na casa de oração, na nossa casa de oração, quando você começou a frequentar? O que que te chamava mais atenção, além já da sensação boa, né, que você tinha lá dentro? A seriedade, né, dos trabalhos, né, o tratamento, né, que é feito lá espiritual, né, e era mais isso, né, o irmão sempre tratando aqueles irmãos que necessitavam de ajuda, né, que necessitam de ajuda da mesma forma, né, não tinha preferência dos tratamentos, né, e é mais isso, a seriedade mesmo do trabalho, tá certo? O centro, ele era um pouco diferente dos centros, né, porque uma parte do trabalho é feito pelos irmãos espirituais, né, as curas espirituais que é feito, né. Então, é um trabalho muito bonito, né? Nós fizemos já muitos trabalhos, né? Não só no centro, mas já saímos aqui em Natal para fazer tratamentos em outras cidades também, né? Os irmãos, em função da situação, né? Daquele irmão que precisa de ajuda, né? A gente já fez trabalho em Pureza, né? Aqui próximo de Natal, né? Em Bom Jesus já fizemos vários trabalhos também, né? Fora do centro, né? Então, o irmão, a gente segue a determinação do irmão orar, né? E o que mais eu sinto feliz é exatamente isso, né? É a seriedade dos irmãos, né? Não só os irmãos espirituais, como nossos irmãos também, trabalhadores, né? Nesse plano, né? Irmãos encarnados que estão lá, certo? Entendi. E por que seguir tão à risca as orientações da espiritualidade? Por que a equipe segue tanto? Não só seguir tanto, mas seguir à risca tudo que os irmãos falam em relação aos trabalhos, em relação à organização dos trabalhos, né, em si. Como aqui aqui a gente vive aqui nesse plano encarnado, né? Lá também, no plano espiritual, existe uma equipe também que coordena os trabalhos, né? Então, existem reuniões, existem debates também, né, da forma que o trabalho deve seguir, né? E existe um coordenador, né? E esse coordenador é nosso irmão Agorá, né? Então, ele que é o coordenador, ele passa para a gente a forma que deve ser os trabalhos, né? Em função exatamente dessas reuniões que eles fazem, né? E a gente segue sempre o que ele pede para fazer, tá certo? Essa parte também de horários, de dias, horário, aí é mais para esse plano aqui, né? Mais para nós que resolvemos, né? Horário, datas, né? Mas outros assuntos de que forma deve ser a sequência de trabalho, isso vem do plano espiritual. Entendi. Entendi. E em relação a, a sua família mesmo, Nilton, foi tudo bem, né? Ninguém reagiu muito de forma indiferente com essa sua admiração pelo espiritismo, não, né? Tudo tranquilo, né? Não, eu nunca tive nenhum bloqueio, né, para ir ao centro. Minha família, minha mulher, minha esposa, ela respeita, né? Ela não frequenta o centro como eu frequento, na verdade, né? Ela diz até que eu sou coroinha, né? Eu sou coroinha do centro, né? Mas eu acho que o centro, para mim, é meu porto seguro, né? Eu não consigo hoje deixar de ir para o centro, não deixar de ir para o centro, né? Me sinto muito bem, para mim é um equilíbrio que eu tenho, entendeu? Eu acho que o irmão Gorá, para mim, é que fosse um pai, né? Ele está sempre falando com a gente, né? Quando a gente sai um pouco da nossa trilha, da nossa linha, né? E para mim é como se fosse um pai, tá certo?
Ele sempre disse para mim, às vezes ele coloca isso nas palestras, né? Ele falou para mim um dia, Newton, siga sempre em frente, entendeu? Faça sempre aquilo, fale sempre a verdade, tá certo? Fala, fale sempre a verdade e faça tudo correto. E não se preocupe com o resto, né? Então, isso, quando ele disse isso para mim, tá certo? Para mim foi uma força muito grande que eu tenho, que eu levo na minha vida, né? Fazer as coisas certas, porque o que é certo, né? E não pode ser meio termo, não é isso? E eu tento seguir na minha vida, né? Colocando tudo na linha, né? Entendeu? Então, para mim, é meu porto seguro. Minha família nunca me impediu de ir, a minha esposa, minhas filhas também já foram algumas vezes, mas não frequenta como eu, né? A minha família, irmãos, frequento sempre. Minha mãe não frequenta tanto, mas até pela idade, né? Mas quando pode ir, ela vai, respeita ao centro, né? E gosta muito do irmão Gorá, tá certo? E para mim nunca foi empecilho, graças a Deus, muito pelo contrário, né? Toda terça-feira, toda quinta-feira, no sábado também, quando tem reunião em Bom Jesus, sempre tá por lá, tá certo? Para mim me faz muito bem e é uma segunda casa para mim, é uma segunda família, né? E a gente tem de estar onde a gente se sente bem, né? E me sinto muito bem realmente participando, ajudando, né? Daquilo que tanto recebemos, né? Se a gente recebe muito, por que não dividir um pouco com aqueles irmãos que tanto precisam de ajuda, né? É você pegar uma cesta básica, ir numa casa. Ontem os irmãos levaram algumas cestas lá em Bom Jesus também, né? Através de arrecadações que a gente recebe desses irmãos aí maravilhosos, né? Que frequentam o centro, tem os irmãos que nos ajudam também, que mandam ajuda para a gente transformar em cestas, né? E todo mês a gente recebe essas cestas para levar. Né? Aliás, mesmo na pandemia, nunca deixou de levar essa cesta para essas famílias carentes, né? Porque eu acho que onde tem o bem, né, o mal jamais vai prevalecer, né? Então, fazendo o bem, eu acho que a gente está protegido, né? Quem sempre pensa no mal, mas poxa, mas e o bem? Deus não está com a gente, então vamos lá, vamos entregar a cesta, né? Vamos, né? Jesus não fazia isso. E eu, mais seu pai, saía daqui depois do trabalho, 5 horas da tarde, 6 horas, para a família não saber, porque a família preocupada, né, com a pandemia, né? E a gente saía, eu ainda de camisa social, né? E eu dizia, Paulo, não tira foto não, para não tira foto de mim não, para não aparecer, né? Ele gosta de tirar foto das famílias para mostrar, né, os irmãos que cederam as cestas, né? É bom, né? Tá mostrando para onde foram, né? Arrecadações dessas cestas, né? Isso fizemos aí no longo desses 2 anos, né? Depois juntou Edinho, aí veio Aureliano também, entendeu? E nesses 2 anos, nunca faltaram comida nessas casas que a gente sempre ajudou durante esses anos todos, né? E graças a Deus não tivemos nada, né? Eu tive Covid, na verdade, acho que uns 2 meses atrás, né? Pegou bem leve em mim, entendeu? E a gente procurou atender esses irmãos que necessitados, né? Que bacana. Muito bacana. Tem algumas pessoas que estão falando e perguntando algumas coisas. O meu pai, né? O Paulo, o médium da casa, que você já comentou, que é grande amigo seu, falou aqui: boa noite, meus irmãos. Enilton não é só um grande amigo, é também um grande irmão. Costumo dizer que sou uma pessoa muito rica de amigos. Olha aí, Enilton. Bacana. A gente tem uma sintonia muito boa, né? Tá certo? Eu gosto muito de Paulo, a gente conversa muito, né? Ele me ouve, eu ouço ele também, tá certo? É um irmão mesmo, né? É um irmão mesmo, né? É aquilo que eu falei, já tem mais de 26 anos que a gente se conhece, parece que a gente já, parece não, com certeza, em outras vidas a gente já se conheceu também, a gente vem de outras vidas aí nesse trabalho, né? É verdade, é verdade. 26, 27 anos nessa encarnação, né, Nilton? É verdade, né? É. Na outra ninguém sabe, né? Quantos anos são, né? É verdade. Ou Mas a nas... sintonia nossa assim, é muito bonita, né? E a gente nunca discutiu, a gente sempre
sempre conseguiu chegar no consenso, nós dois, né? Tem situações no centro que a gente conversa muito, né? Vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, tá certo? Temos que fazer esse evento, né? E aí vai acontecendo as coisas e nós vamos trabalhando dessa maneira, né? Isso é muito bom, né? Essa sintonia bacana entre os irmãos das reuniões, do centro, né? Da casa espírita, da casa de oração, é muito bacana, né? Porque os trabalhos tendem a acontecer da melhor forma possível, né? Tem Isso. as ideias se juntando, né? As mesmas ideias, sem ninguém estar com opiniões tão diferentes, tão opostas, né? Então, quando vocês estão com essa sintonia, as coisas tendem a acontecer da melhor forma, né? Como aconteceu agora com o Centro Bom Jesus, né? A gente, nessa pandemia, ficamos aí um ano, né? O centro lá era alugado, né? Ficamos um ano com o centro fechado, porque o local não tinha ventilação, né? E não poderia a gente desenvolver um trabalho sem ventilação, né? E nosso irmão de lá de Bom Jesus, nosso irmão Teófilo, né, que é o coordenador lá da equipe lá de Bom Jesus, conseguiu para a gente uma escola e as reuniões estavam sendo feitas na escola, né? E depois de um ano, tivemos uma reunião com o irmão Agorá, né? Eu acho que foi ele, eu e Edinho, né? E nós conversamos com o irmão Agorá. Irmão, o centro a gente tem um ano que está parado, que está fechado, a gente está pagando aluguel, né? E o que é que a gente pode fazer? A gente vai seguir dessa maneira porque a gente não esperava, né, que a pandemia fosse tão longa, né? Então estava fechado porque a gente pensou que ia retornar ao centro, né? E o irmão disse, é hora da gente, do centro, ter uma sede própria, né? Uma sede própria. Aí a gente pegou a gente de surpresa, né, que a gente não esperava isso, né? Vocês, ao estar em Bom Jesus, procurem um local, procurem um terreno para comprar, né? E, na verdade, a gente tinha feito um trabalho anteriormente, né, aqui em Natal, e tinha uma parte do dinheiro já reservado para uma sede em Natal, né, porque o Centro Natal funciona na casa, atrás da sua casa, né, na casa do seu pai, né, atrás da casa do seu pai, né, e a gente queria ter uma sede própria, né, mas a gente não conseguiu, né, colocar, apesar que a ideia ainda continua, né, mas o recurso ainda não era o suficiente para fazer essa sede, mas para Bom Jesus daria para a gente comprar o terreno, né? Então, com algumas ajudas que a gente tinha, né, que a gente foi arrecadando e guardando na poupança da Associação Espírita, né, do Grupo Cristão Espírita Alvorá, nós conseguimos comprar esse terreno, né, e depois do terreno, e aí? Porque o dinheiro que a gente tinha foi exatamente o valor do terreno, certo? Novamente nos reunimos com o irmão, compramos o terreno. O que é que a gente, e agora? Como é que a gente faz para arrecadar o dinheiro, né? Faça a reunião com a equipe administrativa e vai surgir as ideias para vocês fazerem essa arrecadação, né? Porque o centro não é nosso, é de Deus, né? Então, se Deus permitiu que fizesse, né, com certeza esse recurso vai vir, né? Nós fizemos algumas rifas, né, fizemos, na verdade, 2 rifas, né, e esse foi o dinheiro suficiente para que a gente pudesse fazer o centro, né. Entregamos o prédio lá que estava alugado, né, o dinheiro que a gente pagava de aluguel também ajudou também na construção do centro, né, e conseguimos algumas doações, né, e até engenheiro, arquiteto, né, doaram o seu trabalho para o centro, né, sem custo nenhum, né, sem cobrar nada, tá certo? E mais ajudas também de irmãos, né, amigos, colegas, né, que puderam ajudar. O irmão queria realmente a união de todos, não queria que dividisse o dinheiro, o valor que precisava para fazer a construção, tá certo? Mas queria essa ajuda mútua, né, de todos, né? E com a ajuda de todos, né, que estão, inclusive,
nessa live aqui me ouvindo, né? Irmãos que nem espíritas são, né? Alguns que nem espíritas são, na verdade, né? Mas que acreditavam, né? Acreditam no trabalho, né? No nosso trabalho, né? Nós conseguimos, em 4 meses, fazer essa sede, né? E hoje, né, tá lá uma maravilha, né? Os irmãos se sentindo muito bem, né, na nova sede. Vamos ter trabalho com jovens nos sábados e manhã, né? E ter essa continuidade dos trabalhos lá em Bom Jesus, né? Se Deus quiser. Se Deus E quiser. tudo isso foi conversa que nós tivemos, né, com seu pai, né, reuniões com a espiritualidade, né, a equipe também, né, nossa equipe administrativa maravilhosa, né, que nós temos também, né. E todo sábado a gente ia olhar a construção, nosso irmão Aureliano também, que tem uma bagagem muito grande, né, dentro dessa área também, e conseguimos chegar lá, né, graças a Deus. Bacana, bacana. O Paulo, né, o meu pai, ele colocou aqui, fez uma pergunta, duas perguntas. Como foi o início dos trabalhos no Centro de Bom Jesus, com o Enilton e, e eu, né? Enfim, como foi que isso foi se dando? Você já respondeu, né? Isso acredito eu, que já respondeu. E a outra pergunta é: o trabalho em Bom Jesus era todas as semanas, contava com a ação de mais pessoas? Enfim, se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Sobre essa... O trabalho, na verdade, Bom Jesus começou através de uma viagem, né, que seu pai fez naquela cidade, né? Uma tia sua, né, morava lá em Bom Jesus, estava em Natal, e Paulo deu essa carona lá para Bom Jesus, né? Eu acho que é isso que ele quer que eu fale, né? E lá ela chamou Paulo para conhecer umas famílias, né? E Paulo, quando viu aquelas famílias, né, ele ficou assim muito triste, né, do que viu, né, querendo ajudar aquelas famílias, né, que eram famílias realmente muito carentes, né. E quando chegou em Natal, ele falou para mim, tá certo? Na época a gente estava inclusive organizando a caravana do amor, né, no final do ano, né. Isso acho que é 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás, né. Eu disse: Paulo, tenha paciência que vai sobrar algumas cestas e a gente leva lá para Bom Jesus, né? E essas cestas, eu fui com ele entregar as cestas, né? E realmente, quando eu via as famílias, né? Quando eu conhecia as famílias, eu precisava realmente de um apoio nosso nessas famílias, né? E ali nós começamos o trabalho em Bom Jesus, né? O trabalho era feito numa garagem, foi feito numa garagem durante um ano, né? E também um trabalho material, ou seja, a gente está arrecadando fundos para poder ajudar essas famílias, né? As casas, você tem uma ideia, passava dentro de casa, né? Um córrego, né? Dentro de casa, entendeu? De dejeto, dentro da casa dela. E só tinha um vão a casa, não tinha quarto, não tinha nada. Ela com 12 pessoas dentro de casa, tinha 12 filhos. 12 não, eram 14 pessoas, né? 12, ela e o marido, 14 pessoas dentro de uma casa que só tinha um pavimento, né? Entendeu? Só tinha uma sala. Ali dormia todos eles, né? E nós começamos o trabalho, né, de arrecadação, né? Divulgamos, né? Junto ao pessoal do centro, né? Ao nosso grupo. E aí conseguimos arrecadar algum recurso e fizemos uma reforma dessa casa, né? Fomos para outra casa também, que era 2 casas e mais uma creche, né? E ali começamos o trabalho. Depois de um ano de Bom Jesus, né, fazendo trabalho material, o irmão disse: é hora agora de a gente evangelizar, né? Então, saiu eu e Paulo atrás de um local para alugar, né? Rodamos ali Bom Jesus todinho, né? E um belo dia, uma pessoa chegou para a gente e disse: olha, tem um local que eu acho que vai servir para vocês. E na hora chamamos o dono do prédio, alugamos o prédio, né? Antes era só a reunião pública, né? Que era no térreo, tá certo? Mas acho que um mês depois, 2 meses depois, nós alugamos o primeiro andar para fazer o trabalho com as crianças. Então, ia uma equipe de Bom Jesus para o trabalho de evangelização de crianças, né? Uma equipe somente trabalhava com as crianças, né? E outra equipe fazia reunião pública no centro, né? Foi aí que Bom Jesus começou a conhecer o Espiritismo, né?
E após 11 anos, né, fazendo esse trabalho com crianças, né, e também o trabalho em reuniões públicas, né, foi quando a gente conseguiu construir uma nova sede lá em Bom Jesus. E agora é seguir, né? Tem uma equipe maravilhosa em Bom Jesus nesses anos todos, né, que passaram, né? A equipe que está bem organizada, bem unida, né? Estão querendo mesmo conhecer o espiritismo, né? E vamos ter trabalho, como eu falei, né, nos sábados com jovens, né? Vamos pela manhã, vamos passar o dia todo lá agora, né? Vamos pela manhã fazer trabalho com jovem e à tarde reunião pública, né? E aí seguir os trabalhos também de estudo nas quartas-feiras da noite, inclusive quarta-feira que vem nós vamos com uma equipe lá também, né, participar dos estudos em Bom Jesus, tá certo? São 50 quilômetros aqui de Natal, né? Vai reiniciar os estudos em Bom Jesus, né? E aí ter continuidade dos trabalhos. Muito Qual foi lindo. outra pergunta? Qual foi outra pergunta? Hã? Qual foi outra pergunta que seu pai fez? O trabalho em Bom Jesus eram todas as semanas, contava com a ação de mais pessoas. É isso que já. O trabalho era feito duas vezes por mês, na verdade, né? Era 2 vezes por mês, né? Hoje, em função da pandemia, né? De 2 anos para cá, está sendo feito somente uma vez, né? Mas eu acho que não vai tardar para o irmão liberar 2 vezes por mês também, tá certo? Mas antes era 2 vezes por mês, as reuniões. Sim. Além da caravana também, né? Que a caravana, a gente fazia a caravana no interior, né? Em Santa Luzia, e até Ião Marinho e Ceramirim, né? Santa Maria, desculpe, ia até Santa Maria, né? Pegar ali a reta Tabajara, né? E isso fizemos há mais de 20 anos, né? Arrecadando cestas básicas, né? Conseguimos doações de um ônibus para levar o pessoal, né? Também caminhão para carregar os donativos, né? E seguimos até Ceramirim, né? Mas depois que a gente foi para Bom Jesus, né? Abriu um centro em Bom Jesus, os trabalhos agora estão sendo feitos centralizados em Bom Jesus. Então a caravana foi direcionada para Bom Jesus já tem alguns anos já, né? Que a gente faz em Bom Jesus, né? Arrecadamos aí entre 200 e 300 cestas básicas, né? Mais brinquedos, roupa, etc. E esse ano, né, acredito que seja diferente, porque já tem a sede lá em Bom Jesus, né? Fica mais organizado os trabalhos, né? Então, a gente vai, com certeza, conseguir fazer esse novo trabalho, né, de doações, né? Aqui no Centro de Natal, na verdade, a gente não trabalhava o lado social, né? Assim, a gente não tinha como fazer esse trabalho, né? Porque o centro é na sua casa, atrás da casa do médium, né? E o irmão pediu para que fosse feito em Bom Jesus, né? Até pela carência dos irmãos de lá, né? Entendi. É uma história maravilhosa, né? A gente sabe que também é um resumo a muitas coisas que se passaram nessa história. E o que É a gente consegue verdade. falar é isso, né? Fora o sentimento que a gente não consegue passar, só sabe quem É, viveu, né? Tudo isso, essa história. E eu queria perguntar, Enilton, em relação a essa trajetória toda que o Grupo Cristão Espírita Angorá passou, se teve alguma dificuldade substancial, significativa que deu medo em vocês, né? Claro que o medo é algo natural do ser humano, mas assim, e também, é claro que sabemos que com a orientação do irmão Gorá, a orientação da espiritualidade amiga que coordena lá no plano espiritual, assim como temos nossas organizações aqui, a organização de lá, e nós ficamos muito tranquilos em relação a tantas histórias que foram acontecendo, de coisas que esperamos, fizemos a nossa parte e tudo foi se resolvendo, foi chegando. A gente sabe disso em relação às cestas básicas, né? Achando que não tinha cestas básicas e logo um dia anterior conseguiam algum irmão que trazia cestas básicas, a gente conseguia levar essas coisas. Não foram muito preocupados, não devido ao costume de ver que nunca faltou nada de forma substancial para o centro, tudo foi dando muito certo, graças a Deus, mas o que foi de dificuldade que o centro já passou, que você presenciou, que deu medo de forma significativa?
Não, medo não, né? Mas Preocupou? no início da pandemia, a gente ficou na dúvida, né, de que forma os trabalhos iam acontecer, né? Até porque, de uma hora para outra, o centro parou, né, de funcionar, né? Os atendimentos presenciais pararam, né? E a gente ficou sem saber de que forma a gente ia poder ajudar, né? Você, de hora para... a gente tem um trabalho lá, né? Tem uma sequência de trabalho semanal, né? E a gente não poderia mais fazer o trabalho até pelo decreto, né? Pelos decretos do governo do estado e da prefeitura, né? E seu pai é, começou a fazer lives, né? Não sei se você lembra da primeira live que ele fez. Só que ele estava fazendo a live sozinho dentro do centro, né? Então, ele recebia o irmão Agorá, né? Incorporava o irmão Agorá e fazia a live sozinho, né? E eu perguntei a ele, Paulo, você não quer ajuda, não? Isso foi logo no início da pandemia, né? Você não quer ajuda, não? O que é que você acha a gente ir para aí ajudar você? Né? Paulo disse, não, eu preciso de ajuda, né? Então, eu conversei com o Edinho, né? E nós fomos na primeira reunião, logo depois, logo na outra quinta-feira, né? Fizemos uma nova live, já comigo, Edinho e ele, tá certo? Aí foi quando começou, né, as lives, né, nas quintas-feiras, mesmo com a pandemia. Ou seja, o centro, ele não parou, né? Ele não parou. Logo depois dessa live, o irmão, ele não podia receber ninguém, né, presencialmente por causa da pandemia. E o irmão começou a fazer perguntas, né? O irmão que estava na live podiam fazer perguntas, né? E a gente, depois da live, a gente abria o WhatsApp, né, com as perguntas, né? De gravar as perguntas, e ali o irmão respondia as perguntas, né? O irmão Gorá respondia as perguntas, e logo depois da live a gente passava, depois de finalizar a última pergunta, a gente passava pelo WhatsApp dos irmãos que estavam ali, tá certo? E com isso eram feitos, né? Mesmo não sendo presencialmente, os trabalhos também eram feitos, né? Eu acho que acredito que dava um alento, né? Àqueles irmãos que frequentavam o centro, né? Entendeu? E com isso a gente foi toda quinta-feira fazendo esse trabalho, né? E o atendimento houve continuidade mesmo na pandemia, né? Mesmo na pandemia, né? Houve alguns atendimentos, né, de urgência, né, alguns irmãos que precisavam ser tratados, né, foram de urgência lá, né, foram prontamente atendidos, né, e muito devagar a gente foi retornando ao normal quando foram liberados, né, através dos decretos também governamentais, né, que a gente poderia ter uma limitação de irmãos dentro do centro, né, e aí fomos recomeçando os trabalhos dentro do centro. Com primeiro era 3 pessoas, depois começou 10, 20, né? Hoje eu diria que está indo para a sua normalidade, né? Hoje, como eu falei anteriormente, em torno de 30 pessoas, mas ainda com cuidado ainda, né? O irmão não liberou ainda para a gente trabalhar como trabalhava antes, né? Está sendo ainda a reuniões nas quintas-feiras, né, de tratamento, né, e nas terças-feiras reuniões de estudo, entendeu? Mas eu acho que a pandemia, né, veio, né, para esclarecer muitas coisas para a gente, né, mas também vieram muitas coisas boas, né, na pandemia. Foi na pandemia que nós fizemos o Centro de Bom Jesus, né, não é isso? Então, muitas coisas, muitas mortes que aconteceram, muitos desencarnes, né? Mas houve também coisas boas também, né? Uma delas foi a gente ter aberto o centro na pandemia mesmo, né? Isso é muito bonito, né? É muito lindo, é muito bonito mesmo. A gente vê algumas dificuldades momentâneas e preocupa a gente, né, aqui. Mas a gente não sabe a guerra espiritual que acontece, né, que está acontecendo, que sempre aconteceu para que o bem pudesse não prevalecer, né? Que a gente não vê, né? Uma guerra que é invisível, né? Quanto dificuldade a espiritualidade passou para que pudesse dar início a esses trabalhos em Bom Jesus, né?
aqui a gente tá vendo o que não dá para ver no plano espiritual, né? Enfim, o irmão comentou bastante já as dificuldades que já passou, mas nada que o bem não prevaleça, né? Nada que o amor não resolva. Não é? Exatamente. E a equipe, né, a equipe espiritual, né, ela dá assim, uma segurança muito grande para nós aqui, né? Então, quando o irmão dá a presença, pode ter certeza que ali vai, em questão de segurança, o irmão sempre dizia que lá no centro ninguém ia ficar, ia ter a doença, né? Ia pegar a Covid, né? Entendeu? E com certeza, né, o tempo passou, a gente hoje já não tem tanto problema, né? E ninguém pegou nas reuniões que teve a frequência no centro, né? Apesar de que, mesmo assim, ele sempre trabalhou com muito cuidado, com muita cautela, né? Com toda a higiene possível, né? Pediu para que o pessoal fosse de máscara, né? Para dar o Com exemplo, álcool, né? etc. Né? Muito provavelmente para dar o exemplo, né, Nilton? Isso, exatamente. E em relação agora, saindo um pouco do foco da reunião, né? Claro que está na sua vida, o centro está na sua vida, não teria como não falar. E é muito bacana que a gente possa ter essa experiência, essa noção de experiência sua como trabalhador de uma casa tão maravilhosa como o Grupo Cristão Espírita Angorá, né? Mas em relação a você, Nilton, como foi essa transição sua? Se você passou, foi vítima de algum tipo de intolerância religiosa ou algo do tipo nesse meio tempo até hoje? Como é que está sendo essa sua relação com as outras religiões? Olha, eu nunca tive problema assim, não, entendeu? Até porque eu não costumo, minha cabeça não é virada para estar ouvindo, né? Palavras que me traga coisas ruins, né? Eu acho que se a gente tiver uma certeza na vida, tiver uma direção na vida, né? Nada vai deixar a gente para trás, não é isso? Então, para mim, eu sigo o meu caminho, né? Tem alguns irmãos ainda que aceitam, outros não, né? Mas eu procuro fazer um pouco, né, daquilo que tanto eu recebo ali no centro, né? E eu acho que a gente tem que fazer um pouco, né, fazer a caridade, né, ajudar aqueles irmãos mais próximos, né? A gente recebe tanto, né, tanto bem que a gente recebe, né, a proteção desses irmãos maravilhosos que estão com a gente, né? Com certeza nessa live eles estão aqui conosco também, nas nossas casas, na nossa residência, né? E por que não fazer algo pelo próximo, né? Então eu acho que a gente tem de fazer a caridade, não é só por palavras, não, tá certo? É agir. Né? O que nós procuramos fazer é exatamente isso, né? É unir as equipes, unir os irmãos, né? Para fazer esse trabalho maravilhoso que é feito no centro, né? Então, eu nunca liguei para isso, sabe, Diogo? Eu não tenho uma cabeça, eu não vejo a coisa desse lado, não, entendeu? Então, acho que é por isso que eu não tenho muita influência, né? O pessoal não fala muito comigo sobre esse assunto, entendeu? E até porque o Espiritismo hoje tem uma abrangência muito grande, né? No nosso convívio existe pessoas maravilhosas, né, que trabalham conosco, né, médicos, né, advogados, juízes, né. Então, o Espiritismo ele mudou muito, abrange muita gente, muitos irmãos, né. Então, acho que acabou muito essa briga, né, sobre religião, né, que o catolicismo é melhor, que o evangélico é melhor. Não, eu acho que Deus é um só, né? E religião não salva ninguém, né? Quem salva é a gente mesmo com a nossa atitude, né? Então, quanto mais bem a gente faz, quanto mais amor a gente dá ao próximo, né? A gente recebe bem mais, né? Não é isso? É E a verdade. gente vai levando a vida dessa maneira, né? Fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer, né? E fazendo algo pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Isso que é bonito, né? É verdade, é verdade. Sempre o trabalho sempre vai ser a resposta para tudo, né? Nunca a ociosidade, só porque Isso. vai resolver alguma coisa, né? A gente tem que estar trabalhando, e é isso que dá sentido a gente estar continuando vivendo, né? É o trabalho, a ação. Imagine aqueles irmãos carentes, né? Somente na pandemia, né? Vamos deixar as pessoas, né, morrerem de fome, né? Porque
A pandemia aconteceu, houve muitos desencarnes, né? Mas houve muita morte também por outras causas também, não é isso? Então, se a gente tiver fé em Deus, né? Tiver Deus no nosso coração, a gente vai fazer esses trabalhos e nada vai acontecer conosco, né? Porque a gente está fazendo bem. Eu sempre acreditei nisso, né? Fazendo bem, você está sendo protegido, né? É verdade. A gente fala tão bem do espiritismo, né? Ama tanto essa doutrina. E eu queria saber o que é que te chama mais atenção no espiritismo, que te faz admirar tanto a doutrina. Tanto do começo do que você entrou na doutrina até hoje. O que é fato para você que a doutrina é maravilhosa por causa disso? O que é que te faz mais admirar o espiritismo? Eu acho que a doutrina, ela dá uma explicação do que acontece com a nossa vida, né? De uma forma melhor, né? Então, ela diz o porquê você tem um irmão que não gosta de você, você tem uma irmã que não gosta, tem uma filha que não gosta de você, ou um parente próximo, né? Por que aquela pessoa está do seu lado, né? Então, eu acho que explica melhor tudo aquilo que acontece conosco, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter equilíbrio com aquele irmão, né? Que Deus colocou do nosso lado, né? E é isso, né? Eu acho que ela explica melhor tudo o que acontece conosco, né? Tanto de bom como também de ruim, né? Que nós temos vidas passadas, né? Tivemos várias reencarnações, né? E estamos aqui para resolver um com o outro, né? Então é isso que me atrai no espiritismo, né? Existe uma forma lógica, né? De ver as coisas, né? Os problemas que acontecem conosco no nosso dia a dia, entendeu? É É verdade. isso. São coisas que ele trabalha muito com a lógica, né? Então a gente começa a ver coisas que a gente não conseguia ver antes devido à nossa ignorância de informação e de orgulho muitas vezes, né? Então ele tira o véu de muitos mistérios que não eram possíveis Isso, em outros momentos, né? E o Espiritismo tem esse trabalho e chega na nossa vida no momento certo, né? Entra na nossa vida no momento oportuno, no momento certo. exatamente, exatamente. A gente passa, né, por uns problemas da vida, né, pelo nosso desequilíbrio, né, pela nossa falta de fé, né, e a gente tem que ter algo, né, tem que ter um porto seguro, né, que nos dá um alento, que dê força para a gente retornar, né, aos trabalhos, né, às vezes problemas também de famílias também, né, e eu acho que uma religião como o Espiritismo, né, você lê os livros espíritas, né, os exemplos que tem aí de vários escritores espíritas, né, e se você prestar atenção, é uma lógica, né? Tudo aquilo que acontece conosco, né? Isso faz com que a gente tenha mais força espiritual para trabalhar e seguir o nosso caminho, né? É isso que a gente tenta fazer. É verdade. Isso é que é o maravilhoso da doutrina, né? Eu queria saber, Nilton, caminhando já para nossa para encerrar a live, né? Já tá chegando na hora, o que tá ficando tarde já, na verdade, né? Quais foram os casos mediúnicos que você já presenciou na sua vida que te chamaram mais atenção, que você tirou um aprendizado e acha que vai ser bom, que seria bom comentar sobre isso? Não, não precisa necessariamente falar nomes, mas casos mediúnicos que te chamaram atenção e que seria tão bom que as pessoas ouvissem e se identificassem provavelmente com esse relato. Quais foram os casos? Houve um trabalho que nós fizemos, né? Saímos aqui uma equipe, né? Para tratar um irmão em pureza. Era o irmão, ele era uma família católica, né? E a família desesperada, né? Não sabia mais o que fazer, né? Estava com obsessão, né, de outro espírito, né? E tá dentro do catolicismo, mas ele frequentava a igreja, mas na igreja mesmo não conseguia resolver, né? Foi quando até o próprio padre, né, pediu para ir atrás de um centro espírita, né? Isso chegou em Paulo. Paulo nos chamou para fazer esse trabalho, acho que foi eu, ele e Edinho, né? Foi um trabalho muito sério, não foi em só um dia, foram vários dias que nós fomos, né? E chegando lá, a família aceitou a gente, né? Normalmente, mas o rapaz não aceitou o trabalho, né? E logo de cara, o irmão teve uma certa dificuldade, né? Ele foi conversando, né? O irmão ele sabe
conduzir os trabalhos, né? Então, no primeiro dia foi somente uma conversa, né? E logo depois de mais 2 semanas, né? Foi quando o irmão fez o trabalho de desobsessão, né? O rapaz se debatia no chão, né? Foi uma coisa realmente assim muito pesada, muito triste, né? E o amor, o carinho, né? Como o irmão diz, né? Os espíritos inferiores, né? São nossos irmãos, né? Então a gente tem que ter respeito por eles, né? Ter respeito por eles, né? Porque quem sabe um dia nós nos fomos iguais também, né? Então esse respeito, esse carinho que ele tem por todos e também com esses irmãos, né, faz com que os trabalhos sigam de uma forma muito bonita, né? Na época demorou um pouco, né? A gente foi, acho que mais de um mês lá em Pureza, né? Teve uma sequência, acho que 15 dias, a gente estava lá no sábado, né, para fazer esse trabalho, né? A pedido da família dele, né? O rapaz não queria, como eu falei, né? Mas o irmão conseguiu, né? Que esse obsessor seguisse, né, o seu caminho, né, através do espírito, da área espiritual, né, e com isso deu um alento muito grande à família, né, a família também não mais procurou o centro, porque, como eu falei, ela é católica, né, mas não é por isso, né, foi feito o bem, né, então, para a gente, independe, né, da religião, se ele é católico, se ele é evangélico, né? E se precisar de ajuda, com certeza o irmão irá ajudar, né? Como seu pai ajudou também né, vários trabalhos espirituais que aconteceram, né? Na própria pandemia também, né? Acho que poucos sabem também, né? Houve alguns trabalhos espirituais no centro também muito forte também, né? E muito forte, né? Eu não queria relatar aqui porque a gente não deve citar, né, assim, nomes, etc., né? Mas foi um trabalho muito bonito, né? Quando você vê, né, aquela pessoa se sentir melhor, né? Sentir livre, né, daquela marra que ela tinha, das energias que ela tinha, né? Isso é muito bonito, né? Mas foram muitos trabalhos que eu presenciei nesses 26 anos, né? Mas todos eles, assim, foram tratados com muito carinho, com muito amor, entendeu? A gente não tem o espiritismo, ele vê, né, o inferior não como um diabo, né, vamos dizer assim, mas como espírito inferior daqueles irmãos que precisam de ajuda, né? E o irmão pede muito respeito a esses irmãos, né? Foi o que eu aprendi no centro, né? Que a gente tenha respeito a eles, né? Que a gente ore por eles, né? E queira o bem dele, né? Porque eles estão ali e o bem sempre prevalece, né? Por mais mal que a gente acha que a pessoa tenha, ele tem um pontozinho de bom, né, no coração dele, né? E aquele ali, talvez, na época, ele acendeu, né, aquele lado bom, e graças a Deus ele seguiu o caminho e foram tratados, né? Mas foram vários casos mesmo. É sensacional isso daí. A gente ter em mente eu coloco, ouvindo o que você está falando, Danilton, dos espíritos, né? Que a gente é muito difícil amar, né? Aquele que está nos prejudicando, né? E Jesus já havia falado: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, caluniam, né? A gente já tem essa noção já pelo que Jesus falou, né? Nos deixando um banquete de tantas coisas boas. Se a gente pudesse aproveitar uma só parábola dele, tirasse a essência máxima de uma só parábola, nossa vida mudaria, né? A essência máxima, eu quero dizer, do sentido que está ali por trás, não só pelas palavras que Jesus falava com tanta simplicidade para aquelas pessoas há 2000 anos atrás que não tinham nem sentidos para captar o que a gente consegue captar hoje, né? De palavras tão rebuscadas que não dava para ser ditas, então ele usava o que estava mais à disposição ali, né? Você colhe o que planta, porque eles aquilo ali tem que ser com muita simplicidade, né? Então ele com muita sabedoria conseguia falar e conseguia passar suas ideias. Mas hoje a gente consegue tirar o máximo, pegar o pano e ele ainda estando aos nossos olhos seco, mas torcer ainda mais para sair mais gosto, mais água ainda, né? Mais líquido. E aí o que a gente tem que fazer nas parábolas de Jesus e entender que até no outro plano da vida, né, no plano espiritual, há seres que precisam do nosso amor, como a Madre Teresa de Calcutá já havia falado, né, que as pessoas boas merecem nosso amor. Elas sim merecem.
mas as ruins precisam dele. Não é que elas mereçam, mas elas precisam. E a gente já sabe que um dia, que todos nós um dia seremos como Jesus, porque esse é o sentido da vida. Estamos trabalhando para o bem, sempre temos um pouco de bondade no nosso coração, uma chama muito pequena, mas que quando conseguimos focar nela, ela vai se alastrando e dissipando as trevas, né? Como o Chico já falava. Então, que estejamos de uma forma boa na vida das pessoas, dos espíritos desencarnados, que precisam da nossa vida, né? Não merecem, mas precisam. Por isso que chamamos o amor de Deus de graça, porque é um amor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus, mas precisamos, e Ele assim mesmo nos dá. E a gente tem que pensar assim, como nós somos imagem e semelhança dele, né? Não em corpo físico, né? A gente é muito materialista e achamos que é assim, mas que possamos explorar ao máximo, sendo imagem e semelhança dele em relação à consciência do certo e errado, que possamos estar de uma forma boa na vida desses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Sabemos que um dia eles vão ser perfeitos, esse é o sentido da vida, é o progresso, então que estejamos de uma forma boa no progresso deles e não de uma forma ruim. Porque ninguém esquece de nada. Ninguém esquece de nada. A gente pode até esquecer uma situação, o sentimento por trás de uma situação, quando perdoamos alguém. Mas o caso em si, não vamos esquecer. Mas o sentimento, quando se há o perdão verdadeiro, nós passamos um véu por cima, né? Mas não esquecemos de nada, né? Nós vamos aproveitando, como diz no Minutos de Sabedoria, um livro muito bacana que a gente abre aleatoriamente quando faz o evangelho aqui em casa. Ele tem uma mensagem muito bacana, Nilton, que fala o seguinte: as dores, nossas experiências, nos geram cicatrizes, mas que essas cicatrizes possam ser algo que marcarão nossa vitória quando olharmos para trás, né? Então que elas possam ser vistas porque vai nos fortalecer, né? Porque nada é irrelevante, nada que passamos é irrelevante, então que possamos estar sempre de uma forma boa na vida daqueles que merecem nosso amor e que precisam dele, porque elas não vão esquecer. E quando elas estiverem precisando, alguém, ou nós mesmos vamos estar lá para estarmos falando o que fizemos por elas. Geralmente é a espiritualidade amiga que acompanha aquele espírito, vai falar: olha, aquele irmão que fez isso com você, fez isso por você. Tenta fazer o que ele fez por você com aquele outro irmão, e ela vai trabalhando isso, né? Isso. O amor sempre vai ser o caminho, porque vai rompendo barreiras, né? A espiritualidade vai relembrar aquilo essas pessoas. Não estamos desamparados, né? Temos uma legião de espíritos bons que nos acompanham, que nós possamos estar numa frequência boa e atrair eles, né? E, enfim, o bem sempre vai gerar coisas boas. E se alguma dificuldade aparece pra gente, porque a gente precisa. Mas tentemos fazer sempre o certo, né? Para que coisas boas possam realmente acontecer. É só entendermos, né, que nós somos irmãos, né? E se dermos a irmãos, né, e um ajudar o outro, né, a vida se torna melhor para todos, né? Esses irmãos que um dia, né, obsediou um outro, né, pode ser que em outra encarnação também ele for obsediado, né? Então, é um irmão que precisa de ajuda, né, e entende de ter um carinho maior por ele, né, entender o porquê, né, e rezar por ele, né? Então, é isso. Todos nós somos irmãos, né? E um ajudando o outro, né, para a vida ser melhor para todos nós, né? É muito bacana isso. Mas, e aí, eu chego uma das últimas perguntas aqui, faltam só algumas perguntas rápidas. Como é a sua relação com o plano espiritual, Anilton? Em relação, você possui mediunidade? Mediunidade todos nós possuímos, né? A mediunidade não é aquela mediunidade aflorada, né? Vamos dizer assim, como seu pai, né? Mas à medida que a gente vai, né, frequentando o centro, ouvindo as palestras, né, isso vai depurando, né, nossas energias, né? Mas eu, apesar de não ser assim um médium, né, com essa mediunidade aflorada, né, a gente tem certa sensibilidade que a gente vai criando, né, durante a nossa vida, né? Então a gente tem uma certa sensibilidade, não precisa ser médium, na verdade, né, com esse dom, né, para Aflora. poder sentir aflorado, né, para a gente sentir realmente essa sensibilidade, entendeu? Eu Entendi. acho que à medida que você vai trabalhando, você vai estudando, né, o livro, né, vai acreditando em Deus, né, e vai sendo melhor
pessoa a cada dia, né, você fica mais sensível, né, às coisas da vida, né, e você começa a entender que nós temos os irmãos aqui do nosso lado, né, temos um grupo, né, temos aqui uma equipe, né, maravilhosa do nosso lado, né, que quer só nos ajudar. É só a gente querer, né, que a gente só pode ajudar aqueles que querem ajuda, né, que aqueles aqui, quando abrem, né, nosso coração, nossa cabeça para ajudar, né, com certeza os irmãos estarão ajudando, né. Nós temos nossos guias também protetores que estão ali, né, no nosso dia a dia, vá por esse lado, vá por esse lado, vá por esse lado, vá assim, né. Então, se você tiver essa sensibilidade, com certeza você vai ouvir, né, esse caminho que ele sempre está passando para a gente, né? Está dizendo, olha, vá, siga esse caminho que você não vai se perder, entendeu? Então, eu não tenho essa imunidade aflorada, mas a gente, com o tempo, tem a sensibilidade vai sendo criada e vai sendo melhorada, né? É verdade. O Edinho, o trabalho, um dos dirigentes, né? Tem você e tem o Edinho, que a gente chama, como chamamos carinhosamente. Ele fez uma pergunta há um tempo atrás, e aí, para não perdermos o foco do que estamos falando, eu decidi perguntar, depois de ter feito essa pergunta a você, dar uma continuidade, né? A linha de raciocínio. E a pergunta dele foi a seguinte: teve algum acontecimento marcante em sua vida pessoal em que você teve certeza da ajuda da espiritualidade? Se sim, relate, por favor. Hum? Edinho, um abraço, Edinho. É um grande amigo, né? Realmente a gente está sempre junto aí nas reuniões, né? Coordenando as reuniões, né? É muitos, né? Muitos, né? Eu, no início que eu frequentava o centro, eu passei por uma situação muito complicada, né? Profissionalmente, né? E eu teve um problema lá no meu trabalho, né? E numa reunião, o irmão disse, olha, vai com Deus, não se preocupe, e no outro dia estará resolvido. A pessoa vai lhe procurar e vai resolver a situação. E essa pessoa chegou lá, um cliente que estava com problema financeiro, estava me criando, eu estava muito preocupado com isso, né? E no outro dia, o problema foi resolvido. A pessoa me procurou e foi resolvido, né? E outros também. Eu acho que a gente é muito pequeno, né? Falta muita fé na gente, né? Não é o fato também que a gente frequenta o centro assidualmente, que a gente está sempre, né, com fé, né? Às vezes realmente a gente cai um pouco, né, a nossa fé, né? Com isso os irmãos aproveitam, né? E a situação fica diferente, né? Mas se a gente tiver fé em Deus, né? E tudo aquilo que nós passamos na vida é porque nós temos de passar, existe um motivo para tudo na vida, né? A gente vai seguir de outra forma, né? Acreditar nos benfeitores espirituais, né? Acreditar em Deus, né? E saber que todos nós temos nossos problemas, né? É só a gente ter Deus no coração e seguir em frente, né? Acreditando, né? Que um dia ele será resolvido. E se não resolver, é porque tem que passar por ele e seguir em frente, né? É isso que nós aprendemos. Às vezes a fé realmente abala a gente, né? Como me abala também, né? Aquilo que eu falei, não é o fato de você estar frequentando o centro que os problemas acabaram. Não, todos nós temos nossos problemas, né? Mas com fé em Deus, a gente orando, rezando, né? Eles vão diminuir, né? E a gente vai aceitar aquele problema que está no nosso dia a dia. É verdade. O Edinho falou aqui, ó. Um grande amigo que encontrei nessa encarnação. Um abraço forte. Comentou aí. Abraço, Pedrinho. Já pensou em desistir, Nilton? De tudo isso que acontece na sua vida? Nunca, nunca. Muito pelo contrário, tá certo? Eu estou cada vez mais satisfeito, né, daquilo que eu faço, né, dentro da casa espírita, né? E se Deus permitir, tá certo? O irmão precisar de ajuda, né? O seu pai também precisar de ajuda, o Edinho, né? Todos nós unidos, não é só eu, Edinho, Paulo, mas é uma equipe muito grande, né, que ajuda a gente, né? Nós temos uma equipe administrativa de mais de 30 pessoas, né, que está sempre ali ajudando, né? E é uma equipe maravilhosa, né? Tanto no plano espiritual, né, como aqui do nosso plano também, aqui na Terra, né? Então, cada vez mais eu
eu fico, eu fico satisfeito e agradeço a Deus por ter conhecido essa casa, né? Que Deus dê a seu pai muita saúde, né? Que ele não gosta que a gente fale isso, né? Mas os trabalhos não aconteceriam se ele também não tivesse permitido, né? Tinha uma idade, ele já contou a história dele, ele foi o primeiro a falar, né? Com 14 anos, 15 anos, né? Muito bonita a idade dele, né? E também eu fiquei impressionado no primeiro dia que eu fui, que eu vi aquele rapaz jovem, Paulo tinha 20 e poucos anos de idade, né? E ele fazendo aquele trabalho, não entendia porque ele estava na mesa, daqui a pouco as luzes se apagaram e o irmão veio, né? O irmão orar, né? E aquela palestra para mim foi uma coisa tão bonita que até hoje eu estou no centro, né? Já tenho 26 anos, 26, 27 anos, né? E desistir jamais, muito pelo contrário, não deixo o centro por nada, né? É A minha algo que só segunda te fortalece, família. né, Nilton? Só te fortalece porque seria algo ruim, né? Como é que eu vou deixar algo que me faz tão bem, né? Que é meu porto seguro, como eu falei, né? Então, a gente tem que procurar coisas boas, né, para a gente. A gente tem que priorizar aquilo, né? E se a gente priorizar, com certeza a gente vai conseguir ir para uma casa religiosa, né? Não só um centro, né? Como das igrejas, né? Evangélicas, católicas, né? A gente tem de estar onde se sente bem, né? Não quer dizer que somente lá que se sente bem. Existem todos os espíritos, outros centros espíritas maravilhosos aí, como existe também casas evangélicas, católicas também maravilhosas, né? É só a gente ir atrás daquilo que a gente quer. E o que eu procurei, eu achei até hoje, né? Graças a Deus, né? Graças a Mesmo com trabalho, né? Eu ainda continuo trabalhando ainda, né? Mas eu priorizo todas as terças, todas as quintas, estar no centro, né? Entendeu? Fazendo se equilibrando melhor para outro dia, né? Quando eu não vou, eu fico totalmente fora do normal, vamos dizer assim, entendeu? E jamais eu vou deixar esse centro, jamais. Bacana, bacana, Nilton. Se você pudesse, com tudo que de coisas maravilhosas que você falou pra gente, se você pudesse falar alguma coisa para todo mundo, o que que você falaria com o seu conhecimento, o que você já aprendeu na doutrina espírita, pela pessoa que você é, o que você gostaria de falar se todo mundo pudesse ouvir? Qual seria a sua mensagem? Acredite sempre em Deus, né? Acredite em você, né? Nós somos os seres que dependem muito dos nossos atos, né? Que possa modificar, né, o nosso gesto, o nosso dia a dia, né? Que nós seja mais humano, né? E que ajude sempre o próximo, né? E aquele próximo pode ser um irmão, né? Que um dia pode ter sido seu irmão, né? Pode ter sido seu pai, uma mãe sua, né? Não sei, entendeu? Que faça sempre a caridade, né? Que o bem sempre voltará para você gratuitamente, né? Então, que abra os seus corações para esses irmãos, né? Que tanto precisam de ajuda, né? E que sejamos cada vez mais pessoas melhores no nosso dia a dia, né? Aquilo que eu falei, né? Fazer o bem, né? Acreditar que a gente tem proteção, né? Nós temos um guia protetor que está sempre do nosso lado, né? E que a gente possa seguir com ele de mãos dadas, né? Nos ajudando, primeiramente, ajudando a nossa família, que está do nosso lado, que está mais próximo da gente, né? E ajudando aqueles que tanto precisam de ajuda. Que bacana, é isso mesmo, concordo, amigo. É verdade. Agora eu deixo a palavra para você também, para você ficar à vontade para encerrarmos nossa live com suas considerações finais e que possamos finalizar com uma oração também, por favor. Antes da oração, eu queria agradecer por esse momento, né? Diogo eu conheço desde de colo mesmo, né, Diogo? Eu peguei ele no colo, né, várias vezes lá em casa, né, quando Paulo ia com ele, com a família lá para casa, né, e hoje está fazendo aí esse belo trabalho, né, que Deus ilumine vocês, esses jovens que estão chegando, a Mauri e outros jovens que estão aí né, nessa live, né, no Instagram, né, nesse dia a dia, né, que vocês sigam esse caminho, né, e você, Diogo, esse caminho que seu pai trilhou na vida dele, desde os 15 anos, 14 anos, né? E isso torna ele muito feliz. Já disse várias vezes, né? A felicidade que ele tem do seu filho estar aí, né? Entendeu? E um dia, com certeza, ele vai, né, desencarnar, né?
e quem sabe você continuará essa bela história, né? Certo? Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos, pedindo a Deus que Deus ilumine, que Deus proteja a todos, que tenha uma noite abençoada de paz, equilíbrio e muita fé. Que a semana que irá iniciar, né, é uma semana santa, que Deus ilumine, que Deus proteja todos os familiares e amigos que lá vão estar. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. Mas não deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Enilton. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado por todos que estiveram aqui até o final. Obrigado a todos que vão assistir ainda, que chegaram até o final também, né? Que ainda vão assistir a gravação. E próximo convidado que a gente vai ter aqui nas nossas entrevistas, né? Aqui vai ser o Geraldo Campet. Coordena vários trabalhos lá da FEB. Então, que todos possam estar aqui e aproveitar esse momento que a gente vai ter nessa entrevista. Boa noite a todos. Muito obrigado, Enilton, mais uma vez. Obrigado, amigo. Um abraço. Tudo de bom para todos. Até mais. Boa noite.